Olá, meu nome é Araceli, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos ver morfologia, ou seja, o emprego de classes de palavras, ok? Quando se fala de morfologia, nós estamos falando do estudo da forma, tá? Esse morfo, ele significa forma, e a morfologia vai tratar justamente disso. É que existem muitas palavras que possuem a mesma forma, mas têm classificações diferentes. Exemplo, você pode ter um O que é artigo, ou pode ter um O que é pronome. Você pode ter um A que é pronome, um A que é preposição. Você pode ter meio advérbio, meio numeral. Ou seja, uma mesma forma com classificação diferente. É isso que cai em provas de concurso. O que cai em prova de concurso, que se avalia lá, não é se você reconhece um artigo, não é esse nível. É se você consegue perceber que aquela palavra não é o que você decorou. Não é um artigo. Embora ela possa ser igual a um artigo, ela tem classificação diferente. Então, é preciso estar atento à forma das palavras. O emprego das classes de palavras é, na verdade, a morfologia. E o que é que a morfologia faz? A morfologia, ela estuda a forma. A morfologia, ela estuda a forma que a palavra tem. Olhar dentro de contexto, aquela forma pode até ter cara de adjetivo, mas será que ela é adjetivo? Então, para você avaliar, você vai ter que avaliar dentro de contexto. Logo, é só morfologia que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar a morfologia e a sintaxe. Morfologia é dizer o que a palavra é. A palavra é um substantivo, a palavra é um adjetivo, a palavra é um artigo. Sintaxe é dizer a função que a palavra exerce dentro de contexto. É um substantivo, exerce a função de sujeito. É um adjetivo, exerce a função de adjunto adnominal. O que a palavra é, morfologia. A função que ela exerce, sintaxe. Mas, hoje, a morfologia ela é dependente do processo sintático. Porque dependendo da função que a palavra exerça, a classe pode ser alterada. Então, por exemplo, a palavra ela é substantiva, mas no contexto ela está caracterizando, ela se refere a um substantivo, então ela está com função adjetivada. Por isso, a avaliação hoje tem que ser em contexto. Nós vamos ver os conceitos morfológicos, mas o que uma palavra é morfologicamente depende da relação dela com outra palavra. Então, ela depende do processo sintático, ok? Mas morfologicamente, vamos relembrar os velhos conceitos. Sozinhos não podem ser aplicados, não em prova de concurso, tá? Mas para relembrar, o que você tem aqui, ó? Você tem classes que são... E aí, o que acontece? Qual é a classe mais importante aqui das variáveis? Na verdade, é o verbo, porque a partir dele a gente encontra o sujeito e tudo mais. Mas, primeira coisa que você faz, inclusive, numa análise, é marcar o verbo. O verbo, ele situa um acontecimento no tempo. Indicação, ou pode ser de ligação. Ele é o mais importante, mas a gente vai ver como ele é mais importante no processo morfossintático, tá? Em relação aos nomes, o mais importante é o substantivo. Inclusive, até numa interpretação de texto, para você reconhecer o tema geralmente é uma palavra substantiva. O que é que morfologicamente o substantivo faz? Ele nomeia. Ele nomeia uma coisa, nomeia seres, coisas concretas ou abstratas, reais ou imaginadas. Ou seja, se você dá um nome para isso, na verdade, isto se chama pincel ou canetinha. O nome que você vai dar para o vazio que você sente, né, dentro de você, porque você não comeu o dia inteiro. O nome disso é fome. O nome de uma coisa é um substantivo. Inclusive, isso se chama, o que você tem na sequência é um substantivo. Isto se chama quadro, isto se chama amor, isto se chama ódio, isto se chama
pincel, isto se chama palavra. O nome é um substantivo, é palavra nuclear. Existem termos acessórios que se referem a ele. Por exemplo, o adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo, a palavra-chave do adjetivo é que o adjetivo caracteriza. O adjetivo caracteriza. Caracteriza, ele é um substantivo. Se eu digo feliz, feliz está caracterizando o homem. Feliz é um adjetivo. Se eu digo pessoa contente, contente está caracterizando pessoa. Se eu digo pobre jovem, pobre rapaz, pobre está caracterizando o rapaz. O adjetivo ele acompanha o substantivo, caracterizando esse substantivo. O artigo pode ser definido ou indefinido. Se ele for, ele sempre acompanha o substantivo, ele não vem sozinho. Se ele for definido, ele está especificando o substantivo. Se ele for indefinido, ele está generalizando o substantivo. Se eu disser, por exemplo, que eu vou ao consultório ver o médico, se eu vou ao consultório ver o médico é um médico específico, definido, eu o conheço. Se eu digo que eu vou ao consultório ver um médico, é um médico qualquer, eu generalizei, nem o conheço. Então, o artigo ele tem processo morfológico, a dica é você não achar que todo o é artigo. Porque eu posso ter o que não é artigo, sem acompanhar nenhum substantivo. Se eu disser eu o encontrei, não tem substantivo nenhum, esse o não é artigo. O artigo sempre está na frente de um substantivo, sempre. O numeral, ele indica quantidade. E aí o que você tem? Se você diz 1, 2, 3, 4, quantidade. Se você diz primeiro, segundo, terceiro, ordem. Se você diz 1/3, 1%, quantidade. Deu ideia de quantidade é numeral. Numeral não é problemático para a gente. O problemático é esse, o pronome. O pronome, a gente vai dar mais destaque à nossa aula ao pronome. Por quê? Primeiro porque ele tem 6 classificações e ele é muito usado. Ele tem 2 possibilidades. Uma, ele pode substituir ou ele pode modificar o substantivo. Se ele substituir o substantivo, ele vai ter o mesmo valor de um substantivo. Se ele modificar, significa que ele está acompanhando, ele vai ter valor adjetivo. Pronome acompanha ou substitui um substantivo. Essas classes de palavras são as variáveis, flexionam em gênero, em número e até em pessoa. É o grupo das variáveis. São 10 classes de palavras. Aqui você tem 6. A gente vai ver as outras 4 que são invariáveis. Olha, são invariáveis. O advérbio, e advérbio é uma palavra importante. Tá? O que é o advérbio? O advérbio ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo e ele modifica outro advérbio. Uma observação. Infelizmente, vocês decoraram o que é advérbio. Infelizmente. E aí significa dizer que algumas palavras que você acha, tá? Algumas palavras que você pode achar que são adverbiais, elas podem não ser, dependendo do contexto. Um advérbio se refere a um substantivo. Um advérbio nunca se refere a um substantivo. Verifique a quem se refere, a verbos, adjetivos ou advérbios. Infelizmente, você decorou alguns advérbios. Por exemplo, você decorou que muito é advérbio, você decorou que mais e menos são advérbios. Não é? Você não decorou? Tá? Nenhuma dessas palavras que você decorou como sendo adverbiais serão se referirem a um substantivo. Então, é logo a primeira dica que eu te dou, tá? Porque essa tem sido uma pegadinha em muitas provas de concurso. Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio nunca se refere a
substantivo. Então, a minha dica é, você acha que é advérbio? Ótimo, agora olhe para o lado. Verifique se a palavra está acompanhando um substantivo. Porque se tiver, não é. Eu vou dar um exemplo. Se eu disser para você que eu comi, tá? Eu comi mais vatapá. Eu comi mais vatapá. Tá, você jura que esse mais é advérbio? Eu sinto muito te dizer que esse mais está se referindo a vatapá, e vatapá é um substantivo. Sabe quando isso aqui vai poder ser chamado de advérbio? Nunca. Nunca, nem nessa, nem na outra encarnação. Um advérbio nunca se refere a um substantivo. Meta isso na cabeça. Essa dica a gente tem aqui no seu material. Na verdade, esse mais aqui está ou não está indicando uma quantidade indefinida de vatapá? Pois é, isso aí nós chamamos de pronome. E chamamos de pronome indefinido. Mas nós vamos mostrar no decorrer da aula isso. O primeiro momento é você não chamar nunca de advérbio um termo que se refira a um substantivo. Um termo que se refere a substantivo nunca vai ser adverbial. Um termo que se refere, nunca um advérbio se refere a substantivo. Não tem exceção. Quem se refere a substantivo são palavras adjetivas, tá? Então, a primeira dica, porque é ali que a gente vacila. Preposição e conjunção são dois elementos importantes, porque são elementos de ligação. Preposição liga termos, liga um termo a outro. Conjunção liga oração, uma oração a outra. Então, assim, a preposição, ela está associada a termo, ok? E a conjunção, ela está associada a oração. Então, preposição liga termos, conjunção liga orações. Genericamente é isso. E interjeição, ela exprime sentimento repentino, né? Se alguém lhe belisca, você... isso é uma interjeição. Mas não é isso que funciona como interjeição. Por isso, vai acrescentar. Esse quadro é o quadro básico, somente morfológico. É o quadro que define, conceitua as classes de palavras. Só esse quadro não vai te ajudar. Você vai precisar avaliar sempre dentro de contexto. Por isso que a gente diz hoje que se deve estudar é o processo morfossintático. O que a palavra é dentro de contexto. E tem muita relação com a função sintática dela. Ok? É isso que nós vamos ver agora. A gente vai ver aqui o emprego de palavras dentro do processo sintático. Então, agora, o que a gente chama é morfossintaxe. O que é a morfossintaxe? É aquilo que a palavra é, dependendo, na verdade, do contexto, dependendo da função que ela exerce dentro de contexto. Nós vamos ver as mesmas classes que nós acabamos de trabalhar, mas essa relação aqui é uma relação que chamamos de dependência. O que uma palavra é depende da função que ela exerce dentro de contexto. Primeiro a gente vai mexer com o processo sintático e depois com o morfológico. Sintático é dizer a função que a palavra exerce dentro de contexto. Morfológico é dizer aquilo que a palavra é dentro de contexto, ok? Então vamos lá, olha. Primeira coisa que você deveria marcar é o verbo, para analisá-lo sintaticamente, tá? É o seguinte, você marca o verbo e do verbo você procura o sujeito. Você marca o verbo e do verbo você procura o sujeito. Isso é sintático. O verbo refere-se ao sujeito. Agora, adivinha quem é o núcleo do sujeito?
O núcleo do sujeito é um substantivo. Então, eu estou relacionando função sintática com ação morfológica. Toda vez que você encontrar um sujeito, o núcleo dele é substantivo. Mesmo que ele não seja um substantivo, ele vai exercer esse valor morfológico. Se for um pronome, é um pronome substantivo. Se for um numeral, é um numeral substantivo. Se for um adjetivo, se transformou em substantivo. Todo núcleo do sujeito funciona como substantivo. Marcou o verbo, perguntou pelo sujeito. Voltou para o verbo e verifica se ele é incompleto. Se o verbo for incompleto, ele pede um complemento, que você vai aprender especificamente como sendo objeto direto, objeto indireto, agente da passiva. Isso é sintático. Generalizando, o complemento do verbo vai para a seta, ó. O complemento do verbo é um substantivo. Então, generalizando e fazendo a análise sintática. Você me deu uma frase, a primeira coisa que eu marco é o verbo. O verbo se refere ao sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo. Volto para o verbo. Se o verbo é incompleto, ele pede um complemento. Pode ser objeto direto, objeto indireto, agente da passiva. O núcleo desse complemento é um substantivo. Então, primeiro, o substantivo ele é uma palavra nuclear. O substantivo ele é uma palavra nuclear. Funciona como núcleo do sujeito ou do complemento. Ok? Tirou o verbo, o que sobra são nomes. Você tem três naturezas de nome, ó. Nome substantivo, nome adjetivo e nome adverbial. Tudo que não é verbo é nome. Você tem nome substantivo, você tem nome adjetivo, nome adverbial. Quando o nome é substantivo, quando funciona como núcleo do sujeito. Quando o nome é adjetivo, quando ele se refere a um substantivo. Quando o nome é adverbial, quando ele se refere a verbo, adjetivo e advérbio. E ele nunca se refere a substantivo. Ele nunca se refere a substantivo. As palavras adjetivas é um nome genérico que nós damos. Na verdade, quem são as palavras adjetivas especificamente? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Aqui nós temos três grandes nomes. Nome substantivo é nuclear. Nome adjetivo se refere a substantivo. E nome adverbial se refere a verbo, adjetivo e advérbio. A gente tem um exemplo para cada para ilustrar, ok? Essas são as seis primeiras são as classes de palavras variáveis. O advérbio, ele está nas invariáveis justamente porque ele não se refere ao substantivo. Ele é invariável porque ele não se refere ao substantivo, ok? As invariáveis a gente colocou para cá, daquelas que a gente viu, mas para a gente mostrar sintaticamente, ó. Vimos ainda há pouco que o advérbio se refere a verbo, adjetivo e advérbio e nunca se refere a um substantivo. Aqui o que nós estamos voltando é estabelecendo aqui, ó, o destaque. Preposição liga termos, conjunção liga orações. Se você não lembra de preposição, decore pelo menos as mais importantes, né? Decore pelo menos essas aqui, ó. Tem um quadro de preposição para você, ó. A, de, para, em, com, por. Esse por sem acento é sempre preposição. Sem, ante, após, até, contra, desde, entre, perante, sob, sobre e trás. O que você tem aqui? Um quadro de preposições. O que preposição faz? Liga termos. Vamos mostrar. Mas também pode iniciar a oração reduzida. Conjunção liga orações. Mas as coordenativas e, nem, ou, mas, porém, também ligam termos. Isso a gente vai mostrar, ok? E interjeição, que a gente viu há pouco. A interjeição, a gente viu que ela exprime sentimento
repentino, mas não só. Ela também indica saudação. Se eu disser oi, é uma interjeição. Se eu disser ave, ave César, ave é uma interjeição. Se eu fizer um apelo, se eu disser por favor, interjeição. Se eu disser pelo amor da vaca preta, tem o mesmo valor de uma interjeição, ok? Embora seja um conjunto. São as 10 classes, agora a gente tem que mostrar na prática como é que identificamos essas classes dentro de contexto. Vamos lá? Olha, vamos classificar morfologicamente os termos grifados. A dica é você começar pelo verbo. A gente vai fazer uma análise sintática e uma análise morfológica, tudo bem? Sintaticamente, primeiro eu marco o verbo. Então, vamos lá. Primeiro eu marco o verbo. Em azul, sintaxe. Ó. O verbo é estão. Do verbo, eu procuro o sujeito. Eu quero saber quem está aqui. O sujeito todo é os meus 2 primos chatos. Tudo isso é o sujeito. Agora eu vou identificar o núcleo do sujeito. E aí é que tá. O núcleo do sujeito é a palavra substantiva. O núcleo do sujeito é a palavra substantiva. Os meus 2 primos chatos. O núcleo é primos. Ó, funciona como núcleo do sujeito. Funciona como núcleo do sujeito. Esse núcleo do sujeito, ele é um substantivo. Esse núcleo do sujeito, ele é um substantivo. É uma palavra nuclear. Tá. Agora, existem palavras que se referem ao substantivo. Quando eu digo os, esse os está acompanhando o substantivo. Esse os é um artigo definindo o substantivo primos. Quando eu digo meus, esse meus está acompanhando o substantivo. Esse meus é um pronome acompanhando o substantivo. Quando eu digo 2, esse 2 está indicando a quantidade. Esse 2 é um numeral indicando a quantidade de substantivo. Quando eu digo primos chatos, chatos, tá ou não está caracterizando primos? Se caracteriza primos, chato é um adjetivo. Então, o que você tem em vermelho é a classificação morfológica, tá? O que você tem aqui, que a gente viu antes, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, eles se referem a um substantivo. O verbo, no processo sintático, também se refere a substantivo, mas isso aqui é sintaxe. Em azul você tem sintaxe, em vermelho você tem morfologia, tá? O que a gente está querendo provar aqui é que eu não posso ficar no decoreba. Por exemplo, chatos é um adjetivo. Chatos é uma característica, mas ela pode mudar de classificação de acordo com o contexto. Quer ver? Eu coloquei a mesma frase, ó, os chatos estão aqui. Eu vou analisar, eu coloquei a mesma palavra chatos numa frase diferente. Os chatos estão aqui. O que a gente quer saber é se chatos vai ter a mesma classificação lá em cima e aqui embaixo. Em provas de concurso, eles não vão te perguntar se chatos é adjetivo. Eles vão te perguntar se ele tem a mesma classificação de uma outra palavra lá dentro do texto. As provas são comparativas. Você que tem que fazer a análise. Aqui a frase agora é os chatos. Então, vamos lá. Primeiro eu marco o verbo estão e procuro o sujeito. O sujeito todo é os chatos. Vou procurar o núcleo do sujeito. E aí eu tenho aqui, ó. Chatos é o núcleo do sujeito. É o núcleo do sujeito. E aí aqui tá. O núcleo do sujeito é uma palavra substantiva. Então, nesse caso, chatos é o núcleo do sujeito
e aqui está funcionando como um substantivo. Aqui está funcionando como um substantivo. Então, o que você tem, ó, chatos na primeira frase é adjetivo, mas nessa segunda é um substantivo. Isso é o que nós estamos falando de classificação morfológica. Não adianta decorar. Não adianta você decorar que chatos é adjetivo, porque num contexto qualquer ele pode virar um substantivo. Então, a morfologia, ela depende da função. E a observação, o núcleo do sujeito e dos complementos é um núcleo substantivo. Mais uma dica, né, é que as palavras acompanhadas por um artigo, elas vão ser sempre substantivas. O artigo tem a função de substantivar as palavras. Então, chatos é substantivo porque funciona como núcleo do sujeito ou simplesmente porque ele vem precedido de artigo. Ok? Vamos a outras classificações. O que mais cai na prova é isso aqui, ó. Palavras que têm a mesma cara e que podem ter classificações diferentes. Qual é o problema? O problema é você decorar e querer usar esse decoreba para análise. Isso pode ser problemático, tá? Então, por exemplo, você já decorou que rápido é um adjetivo. Você já decorou que rápido é um adjetivo. Eu sinto muito te dizer que esse negócio de adjetivo depende muito mais da palavra a qual ele se refere, tá? Eu sinto muito te dizer que as palavras são o que são de acordo com o termo ao qual elas se referem. Por exemplo, uma palavra adjetiva, ela pode ser igual a uma palavra adverbial, que é a maior confusão que nós podemos ter. Então é o seguinte, palavras adjetivas podem ter, a gente pode dizer assim, a mesma cara de algumas palavras adverbiais. A mesma cara. Como é que eu vou diferenciar? Verificando a quem elas se referem. Palavra adjetiva se refere basicamente a um substantivo. E palavra adjetiva é o artigo, é tudo que a gente viu aí. É o artigo, é o numeral, é o pronome e é o adjetivo. Ok? Palavra adjetiva. Como é que eu sei que uma palavra que tem a mesma cara de um adjetivo não é um adjetivo e de repente é um advérbio? Verificando a quem ele se refere. Verificando a quem ele se refere. E de cara, meta logo na sua cabeça que um advérbio nunca se refere a um substantivo. Nunca. Um advérbio, ele se refere a verbo, ele se refere a adjetivo ou ele se refere a outro advérbio. É o que nós temos. Então, como é que eu vou distinguir um adjetivo de um advérbio? Verificando a quem ele se refere. Se a palavra se refere a um substantivo, ela é adjetiva. Se a palavra se refere a verbos, adjetivos ou advérbios, ela é adverbial. É isso que nós vamos ver. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho rápido e rápido. Idêntico. Não é isso que interessa. Interessa a quem a palavra se refere. Então, aqui eu tenho, ó, Mário é rápido. Mário é rápido. Mário é rápido. Esse rápido, tá ou não está se referindo a Mário? Esse rápido se refere a Mário, que é um substantivo. Observação, quem se refere a substantivo é um adjetivo. Então, aqui, rápido é um adjetivo, tá? Aqui, rápido é um adjetivo. Mas quando eu digo Mário agiu rápido, peraí. Quando eu digo Mário agiu rápido, rápido não está se referindo a Mário, está se referindo à ação de agir. Está se referindo a um verbo. Opa. Se ele está se referindo a um verbo,
Então, eu não posso dizer que isso tem caráter adjetivo. Na verdade, rápido aqui é um advérbio. É um advérbio porque se refere a um verbo. Inclusive, esse rápido equivale a rapidamente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando a quem a palavra se refere. Palavra adjetiva se refere a substantivo. Palavra adverbial nunca se refere a substantivo. Palavra adverbial nunca se refere a substantivo. Então, o que eu tenho aqui, ó, esse rápido, ele equivale a rapidamente. Mas ele está com a mesma forma de um adjetivo, embora ele não seja. Então, veja, adjetiva, o segundo rápido é uma palavra adverbial. Então, o primeiro rápido é uma palavra adjetiva, o segundo rápido é uma palavra adverbial. São palavras que têm a mesma cara, mas têm classificação diferente. Ok?